Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de lógica proposicional. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a interconversão de operadores funcionais. O que significa isso aqui, interconversão de operadores? Bom, nós vimos aqui nos últimos vídeos que, por exemplo, o operador de biimplicação, ou bicondicional, ele é equivalente a você fazer a negação do operador de disjunção exclusiva, que é esse aqui, como a disjunção, só que com um tracinho embaixo. E a gente consegue verificar que isso aqui é verdade, que eles são de fato equivalentes através das tabelas de verdade. Se a gente fizer a tabela verdade dessa expressão aqui, a gente vai ver que ela é exatamente igual a dessa daqui. Certo? Então, pela tabela de verdade, a gente consegue ver que elas são expressões equivalentes. Isso quer dizer que a gente consegue expressar a biimplicação em termos da disjunção exclusiva e da negação. Certo? Então, se a gente quiser, vamos supor que a gente quer simplificar o nosso... lembra que o nosso alfabeto, os nossos símbolos funcionais, na verdade, que a gente usa aqui, são esses aqui, São esses 5 aqui que eu apresentei. Mas vamos supor que a gente quer deixar isso aqui mais simples e a gente quer remover o da biimplicação. A gente consegue fazer isso através disso aqui que eu mostrei. A gente consegue pegar esse aqui da biimplicação e converter ele na negação e na disjunção exclusiva. Só que a disjunção exclusiva ela não faz parte aqui do nosso alfabeto, como você está vendo. Mas a gente consegue expressar ela em termos da disjunção e da conjunção. Como? É um pouco intuitivo. Lembra o que a disjunção exclusiva quer dizer? Ela quer dizer que pelo menos um dos dois é verdadeiro e não é verdade que os dois são verdadeiros. Então, se pelo menos um dos dois é verdadeiro, a gente tem aqui P ou Q, certo? É isso que quer dizer. Só que a gente tem também dizendo aqui que não é verdade que os dois são verdadeiros, Ou seja, no máximo um deles é verdadeiro. Então, a gente tem aqui que E não é o caso que os dois são verdadeiros. Então, essa expressão aqui, ela é equivalente à disjunção exclusiva. Exatamente a mesma coisa. Então, como a gente pode ver, se a gente consegue transformar a biimplicação na disjunção exclusiva e a gente consegue transformar a disjunção exclusiva nessa fórmula toda aqui, então aqui a gente consegue transformar a biimplicação em toda essa fórmula que só usa quais operadores? Disjunção, negação e conjunção, que são os três que a gente tem aqui. Então a gente consegue apagar isso aqui do nosso vocabulário, a gente não precisa. Mas a gente usa em termos, por conta de convenção, Fica mais fácil de expressar as coisas usando isso. Mas não é necessário. Legal. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo que justamente por conta dessa interconversão de operadores, a gente consegue reduzir mais ainda o nosso alfabeto aqui, de símbolos funcionais. Então, vamos pensar aqui na implicação. P implica em quê? Isso aqui eu já falei no vídeo sobre implicação, que a gente consegue interpretar isso de várias formas diferentes, A gente pode dizer que existe uma relação aqui de causalidade entre o antecedente e o consequente, por mais que nem sempre isso seja verdade, mas existem várias interpretações para isso. E para a gente evitar os entendimentos errados, eu falei que seria mais interessante se a gente lesse isso daqui como sendo a negação da conjunção entre o antecedente e a negação do consequente. A gente vê pela tabela verdade que elas são fórmulas equivalentes também. Então aqui a gente está vendo que a gente consegue transformar a implicação em uma fórmula que tem apenas a negação, aparece duas vezes aqui, e a conjunção. E a gente vê aqui em cima que esses operadores fazem parte aqui do nosso alfabeto. Então a gente consegue eliminar a implicação. Legal, então aqui a gente sobraram, na verdade, três operadores aqui, a negação, a disjunção e a conjunção. Será que a gente consegue eliminar algum deles? Vamos tentar eliminar a conjunção, Vou escrever aqui a conjunção. Então a gente tem aqui o símbolo de conjunção e a gente tem que achar alguma forma de expressar isso daqui em termos da negação e da disjunção, que foram os únicos que sobraram aqui pra gente, Se a gente tirar aqui a conjunção,
sobram apenas eles. Então, vamos tentar fazer isso aqui. O que a conjunção nos diz? Ela nos diz que ambos, né, aqui são verdadeiros. Tanto P quanto Q são verdadeiros. Beleza. Se a gente escrever aqui, por exemplo... bom, e a disjunção, né, o que ela nos diz? Ela nos diz que pelo menos um dos dois é verdadeiro. Ou P é verdadeiro, ou Q é verdadeiro. Então, se a gente usar a negação aqui, e escrever não P ou não Q, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que pelo menos um dos dois é verdadeiro, ou seja, pelo menos o não P é verdadeiro, ou o não Q é verdadeiro. Ou são ambos verdadeiros, podem ser ambos, mas pelo menos um dos dois é verdadeiro. Beleza, isso aqui é uma disjunção. Quando a gente faz a disjunção P ou Q, a gente está dizendo que pelo menos um dos dois é verdadeiro. Mas se a gente negar isso daqui, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui está dizendo que não é o caso que pelo menos um dos dois é verdadeiro. Como assim? Se não é o caso que pelo menos um dos dois é verdadeiro, então nenhum dos dois é verdadeiro. Certo? Ou seja, são ambos falsos. Então isso aqui é a mesma coisa que que não P e não Q. Certo? Isso aqui é a mesma coisa. Porque isso aqui nos diz que pelo menos um é verdadeiro, então vamos supor que isso aqui é verdadeiro e isso aqui é falso. Então essa disjunção aqui é verdadeira. Certo? Só que quando a gente põe essa negação, ela vira falsa. Mas o que precisa acontecer para isso aqui ser falso? Bom, precisa acontecer que o P seja falso. Certo? Então, a gente vê aqui que quando a gente nega a disjunção, a gente acaba com essa fórmula aqui. E aqui a gente já consegue ver, então, que a gente consegue expressar a disjunção em termos da conjunção. Só que a gente quer fazer o contrário, né? A gente quer expressar a conjunção em termos da disjunção. Então, a gente viu que quando a gente nega uma disjunção, a gente acaba com uma conjunção do quê? Dos dois termos que fazem parte da disjunção, só que ambos negados. E é o que a gente tem aqui, olha só, a gente tem uma conjunção de dois termos que estão negados e a gente quer transformar isso aqui numa conjunção. Como é que a gente faz? A gente simplesmente nega isso. Então a gente está dizendo, deixa eu apagar isso aqui, a gente está dizendo que não é o caso que pelo menos um dos dois é verdadeiro. Ou seja, se não é o caso que pelo menos um desses dois aqui é verdadeiro, não P ou não Q, a gente está dizendo que ambos são falsos. Só que se ambos são falsos, então a gente tem que não P é falso e não Q é falso. Então, se a gente eliminar essas negações aqui, a gente vai ter que P é verdadeiro e Q é verdadeiro. E se são ambos verdadeiros, então a gente tem que P e Q é verdadeiro, que é o que a gente queria chegar aqui. Então a gente vê aqui que a gente consegue expressar a conjunção em termos da disjunção e da negação. Beleza? Então a gente consegue eliminar esse operador do nosso alfabeto e deixar a nossa linguagem mais simples. Como a gente vê aqui, então a gente consegue eliminar a conjunção. E agora sobram esses dois operadores aqui, a negação e a disjunção. A gente vai ver aqui agora que a gente consegue eliminar esses dois termos, esses dois operadores na verdade, e utilizar apenas um. Só que esse único operador que a gente vai usar, ele não está aqui no nosso alfabeto. Ele se chama, ele na verdade é uma barra vertical. É assim que a gente usa ele. Ele é chamado de Sheffer Stroke. Sheffer's Stroke, porque Sheffer, né, é o sobrenome lá do carinha que descobriu, né, enfim, formulou esse operador aqui. Ele também ele pode ser conhecido por esses outros nomes aqui. Peirce's Arrow e Quine's Dagger, né, seria a flecha de Peirce e a adaga de Quine. Porque esses autores aqui também, né, o Peirce e o Quine, eles também descobriram de maneira independente esse operador aqui. Então, o que esse operador nos diz? Eu vou montar a tabela verdade dele aqui. Bom, esse operador aqui, ele nos diz que não é o caso que ambos são verdadeiros. Não é o caso que ambos são verdadeiros. Isso aqui é a mesma coisa que o seguinte, não é o caso que ambos são verdadeiros. Então isso aqui é a negação da conjunção. Então, se você lembrar do vídeo de conjunção, você vai ver que
a conjunção é verdadeira caso ambos sejam verdadeiros e falso em todos os outros casos, certo? Só que se a gente está negando isso, então a gente vai ter que inverter esses valores de verdade aqui. Então, vai ser exatamente a tabela de verdade da conjunção, só que com os valores de verdade trocados. Onde tem V a gente põe F, e onde tinha F a gente coloca tudo V aqui. Então, é isso aqui que é esse nosso operador, esse Sheffer-Stroke aqui. Ele também é chamado de NAND, né, na programação, porque ele é a negação da conjunção, né, do AND, o Ezinho. Então, esse aqui é o nosso operador. E a gente vai ver que apenas com esse operador aqui, e mais nenhum, a gente consegue definir todos os outros. Como? Bom, como eu mostrei aqui em cima, a gente consegue definir todos os outros operadores em função da negação e da disjunção, certo? Então, se a gente mostrar que a gente consegue expressar tanto a negação quanto a disjunção em termos desse operador aqui, né, do Sheffer-Stroke, a gente vai mostrar então que todos os operadores que a gente viu aqui são redutíveis a esse que a gente está trabalhando agora. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai mostrar que a gente consegue expressar tanto a negação quanto a disjunção usando esse operador aqui. Como que a gente representa a negação? Bom, antes de tudo, né, se a gente colocar aqui, fizer isso daqui, o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que não é o caso que ambos são verdadeiros, ou seja, pelo menos um dos dois é falso. É parecido com a disjunção, só que aqui a gente está dizendo que pelo menos um dos dois é falso, certo? Então, no caso em que ambos são falsos, isso retorna verdadeiro. Nos demais casos também retorna verdadeiro, mas se ambos forem verdadeiros, isso retorna falso, porque isso aqui nos diz que pelo menos um dos dois é falso. Então, o que acontece se a gente colocar P-P? Bom, isso aqui, como eu acabei de dizer, isso aqui nos diz que pelo menos um dos dois é falso. Então, ou o P é falso, ou o P é falso. Só que, como isso aqui é a mesma letra, não tem como o P ser falso, né, o P aqui da esquerda ser falso e esse P aqui ser verdadeiro, porque eles são a mesma letra, eles têm o mesmo valor de verdade, certo? Então aqui, como a gente sabe que pelo menos um dos dois é falso, a gente pode assumir que é esse aqui da esquerda. Só que se esse aqui for falso, o outro também tem que ser, porque eles são a mesma, certo? Se a gente dissesse que o da direita é falso, o outro teria que ser falso também, beleza? Então isso daqui significa que P é falso. E como que a gente representaria que P é falso? Usando a negação, não P. Então, essa aqui é a definição de negação usando esse operador. Beleza? Então, a gente já tem a negação aqui. E agora que a gente tem a negação, a gente pode usar ela. Então, a gente tinha visto que... vou fazer mais fácil aqui. Eu vou reduzir a negação e a conjunção. Eu tinha mostrado aqui, né, que a gente consegue expressar a disjunção em termos da conjunção, né? Eles são interconversíveis aqui. Então, se tiver disjunção, a gente consegue transformar numa conjunção e vice-versa. Não transformar, né? Mas expressar usando a conjunção. Então, se eu mostrei aqui que esse operador aqui, ele é equivalente à negação da conjunção, então se a gente acabou de definir a negação aqui, eu posso dizer que P barra Q, isso aqui é a negação, como a gente viu aqui em cima, isso aqui é a negação da conjunção entre ambos, certo? Só que a gente já definiu a negação aqui, então se eu utilizar a negação nisso daqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que isso aqui é a negação do quê? Disso aqui. A negação da conjunção de P e Q. Só que pela dupla negação, eu acho que eu nem cheguei a falar nisso aqui, nem cheguei a falar sobre isso no vídeo de negação, mas quando a gente tem P e a gente nega o P duas vezes, isso aqui é a mesma coisa que P, certo? Porque vamos supor que P é verdadeiro. Se P é verdadeiro, então não P é falso, porque a negação ela simplesmente inverte o valor de verdade. Então se a gente pegar o não P e negar ele de novo, assim, se o não P era falso, o não P é verdadeiro e tem o mesmo valor de verdade do P, certo? Então a dupla negação a gente pode simplesmente cortar ela, por assim dizer, que o valor de verdade não vai se alterar. Então a gente tem aqui a seguinte definição. A gente tem aqui então que apenas usando a negação, que a gente definiu ela aqui em cima, e a nossa barra, a gente consegue definir a conjunção,
beleza? E agora que a gente tem a negação e a conjunção, a gente consegue definir todos os outros operadores. Lembra que eu tinha falado? P implica em Q? Isso aqui é a mesma coisa que a negação da conjunção do antecedente com a negação do consequente. Então aqui a gente só usa a negação e a conjunção e a gente já conseguiu um novo operador aqui, que é a implicação. E a mesma coisa com a disjunção, como eu tinha mostrado lá em cima. Então apenas usando a negação e a disjunção, a gente a negação e a conjunção, a gente consegue definir a disjunção. Então, como a gente viu aqui, todos os operadores que eu tinha mostrado aqui em cima, que são esses 5 aqui, nós conseguimos defini-los em termos de apenas um único operador. Só que, né, por termos de praticidade, a gente não vai usar esse Sheffer-Stroke aqui, porque ele é meio complicado, né? Se a gente fosse fazer uma expressão muito grande, por exemplo, se a gente quisesse dizer isso daqui, que eu falei que era um axioma, né, da última vez, como é que a gente definiria isso daqui em termos do Sheffer-Stroke? Bom, vamos converter primeiro isso aqui para uma fórmula que use apenas negação e conjunção. Isso aqui seria a mesma coisa que a negação da conjunção do antecedente com a negação do consequente. Beleza, mas aqui a gente ainda tem uma implicação aqui. Como que a gente transforma essa implicação em uma fórmula que tem apenas negação e conjunção? Mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai transformar isso na negação da conjunção do antecedente, que é conjunção do antecedente com a negação do consequente. Isso aqui é só essa implicação, e a gente está negando ela. Então a gente vai negar isso aqui, e a gente está fazendo a conjunção disso com P. E a gente está negando isso tudo. Beleza? Então, como a gente viu, essa dupla negação aqui pode morrer. E a gente tem essa conjunção aqui agora. Então a gente tem uma fórmula que tem apenas negação e conjunção. Como que a gente transforma isso daqui para aquela Sheffer-Stroke que eu falei? Bom, a gente está negando uma conjunção. Como que a gente transforma essa conjunção aqui para essa Sheffer-Stroke? Se a gente ver aqui em cima, ó, a conjunção aqui, ela é expressa como a negação do uso da Sheffer-Stroke com os dois termos que estão sendo conjuntados aqui, conjuntos, não sei. Mas então essa conjunção aqui, ela seria a negação, só essa parte aqui, né? Ela seria a negação disso aqui. Beleza? E como a gente está negando aqui, a gente põe outra negação. E pela dupla negação a gente pode eliminar isso daqui. Então a gente tem aqui uma fórmula menor que só usa agora a nossa Sheffer-Stroke, conjunção e negação. Mas a gente quer ainda eliminar essa conjunção e essa negação aqui. Como que a gente faz para eliminar isso daqui? Bom, a mesma coisa. Se isso aqui é uma conjunção, a conjunção a conjunção P-Q é a mesma coisa que isso aqui. Então a gente vai transformar isso aqui nisso. Aqui a gente tem a conjunção de Q, né? A gente vai negar isso aqui, a conjunção de Q, com não P. Beleza, a gente eliminou a conjunção. Lembrando que aqui a gente ainda está fazendo isso. Show! Agora a gente tem que eliminar a negação. Como que era a negação que eu tinha falado? A negação é a mesma coisa que você usar, né, a Sheffer-Stroke na mesma fórmula que você quer negar, né? Então não P é a mesma coisa que isso aqui. E aqui a gente tem não essa fórmula toda. Qual que é essa fórmula toda? Seria o Q e isso aqui com não P. A gente quer negar isso daqui. Como que a gente nega isso? Bom, isso aqui vai ser equivalente a gente pegar essa parte aqui, que está dentro do parênteses, e repetir ela 2 vezes e colocar essa barra no meio. Então é o que a gente vai fazer aqui. Então isso aqui é a negação disso. E a gente está usando isso aqui com o Sheffer-Stroke com esse P aqui. Certo? Mas aqui a gente ainda tem 2 negações aqui. Como que a gente faz não P? Desse jeito aqui. Então, onde tiver não P, a gente vai substituir por isso aqui. A gente vai acabar com essa fórmula final aqui. Então, essa aqui é a nossa fórmula final. Isso aqui é completamente ininteligível. A gente não consegue entender o que está escrito aqui. Tem que ficar aqui um bom tempo pensando, mas isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso. Espero eu, se eu não tiver feito nada de errado, mas acho que está certinho. Então, isso aqui é só para mostrar que
isso aqui é um axioma, né? Como eu falei, a maioria dos sistemas toma isso como axioma, e a gente consegue expressar isso usando apenas um único operador. Então a gente consegue fazer um sistema axiomático ou um sistema de dedução natural usando só um operador. Só que, como eu disse, isso não é nem um pouco útil, né? Em sentido utilitário. Não é conveniente a gente usar esse tipo de notação. Mas eu achei interessante mostrar isso daqui, né? Que todos esses operadores podem ser expressos em função desse único aqui. Mas talvez você esteja se perguntando, como você sabe que só existem esses 5 operadores aqui? Porque eu mostrei que existem esses 5 operadores e eles conseguem ser expressos usando apenas um. Mas será que não tem mais do que 5 operadores? Bom, na verdade, sim, existem mais do que 5 operadores. Quantos existem? Bom, a gente está falando aqui de operadores que são binários, né? A maioria deles. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, essa tabela verdade aqui com esse operador genérico que significa, sei lá, qualquer coisa. Eu não estou especificando ainda o que ele é. Mas então a gente tem aqui as combinações. E a gente quer saber de quantos operadores existem, quantos operadores binários existem. Como que a gente faz para descobrir isso? Bom, a gente pode ter aqui, em cada linha dessa coluna, a gente pode ter V ou F, certo? Em todos eles aqui. Beleza? Então, são 2 valores de verdade, V ou F. Qual o número de fórmulas? Ou melhor, qual o número de fórmulas que o nosso operador precisa? 2, né? Porque ele é um operador binário. A gente precisa de 2 fórmulas. Então, se a gente precisa de 2 fórmulas e cada fórmula pode variar entre V ou F, a gente vai ter aqui 2 elevado a 2 possibilidades de combinação. São 4, que são justamente cada um desses aqui. 1, 2, 3, 4. Agora eu quero saber quantas possibilidades de combinação desse 1, 2, 3, 4 aqui existe usando com V e F. Em outras palavras, considera que a gente tem isso aqui, tudo retornando verdadeiro, né? Finge que isso aqui é essa coluna aqui, tá? É a mesma coisa. A gente tem tudo retornando V, a gente tem isso aqui, por exemplo, que seria a implicação. A gente tem isso aqui, que seria a conjunção, né, que retorna verdadeiro só nesse primeiro caso aqui. A gente teria a negação da conjunção, né, que seria o Sheffield-Stroke, que a gente falou. Então a gente tem vários aqui. Quantos desses a gente tem? Bom, se você pode fazer isso exaustivamente, né, fazer aí manualmente quantos tem, mas a gente consegue simplesmente fazer mais uma operação nesse número aqui e descobrir, isso aqui é 4, né, e descobrir quantas são. Bom, a gente tem 4 linhas aqui, certo? E cada linha dessa pode ter verdadeiro ou falso. Então são 2 possibilidades. A gente simplesmente eleva isso aqui ao quadrado. Então a gente tem 4 linhas podendo variar entre V ou F. Isso aqui é 16. Isso significa que existem 16 operadores verofuncionais. Só que, como eu falei, na verdade eu não falei nesse nome ainda, mas existe uma coisa na lógica proposicional chamada Teorema da Expressividade Máxima. E esse teorema aqui, ele nos diz que existe um conjunto pequeno de operadores, no caso, por exemplo, poderia ser esse aqui, com o qual a gente consegue fazer todas as 16 combinações de valores de verdade possível. Ou seja, todos os operadores, dentre esses 16 aqui, estão aqueles 5 que a gente falou lá em cima, né? Negação, conjunção, disjunção e etc. E existem mais 11 aqui, certo? E esse teorema da expressividade máxima, ele nos diz que existe um conjunto menor do que um conjunto com menos de 16 membros, né, um conjunto menor, que consegue expressar todos os outros operadores. E a gente viu que esse conjunto é esse aqui. Na verdade, eu não mostrei, né, que com esses operadores a gente consegue definir todos os 16. Mas eu espero que você acredite em mim e a gente consegue definir todos usando apenas esses 2. A gente viu que a gente consegue reduzir ainda isso aqui para um conjunto envolvendo apenas um operador, que é esse aqui. Beleza? Então, esse teorema nos mostra isso. A nossa linguagem, o nosso conjunto de operadores aqui em cima, né, esses 5, ele consegue expressar todas as possíveis fórmulas que a nossa linguagem permite. Beleza? Então, esse vídeo aqui ele é mais técnico. Talvez, assim, a gente vai usar bastante isso aqui, né, converter um operador em outro para fazer as deduções. Mas ele é um vídeo que é bem mais técnico, né? Eu estou explicando que os operadores podem ser expressos em outros e a gente consegue simplificar as coisas e tudo mais.
mas é mais a título de conhecimento mesmo. Beleza? Então, esse vídeo fica por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!